Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a todos aqueles que nos acompanham aqui nesse expediente final. Senhor presidente, eu trago a essa tribuna um tema que eu acho que é um tema da maior importância para ser debatida nesse legislativo, que eu concordo, relembrando o início da fala na sessão de hoje do deputado Wanderson Nogueira, efetivamente falta, infelizmente falta, a muitos dos nossos dirigentes e governantes grandeza e sensibilidade. Senhor presidente, nesse último fim de semana foi terminado o prazo legal para transferências de partidos, a janela de transferências de partidos e também para a desincompatibilização de agentes públicos que exerciam cargos no Poder Executivo que vão concorrer nas próximas eleições. Com o término do prazo, estamos a exatos 6 meses das eleições do corrente ano, nós tivemos diversas mudanças no primeiro escalão do governo federal, aqui do governo do Estado do Rio de Janeiro e também das prefeituras, em particular da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, da nossa capital. Senhor presidente, em Brasília foram 10 ministros substituídos, pois os titulares saíram para poder concorrer às eleições. Tivemos uma cerimônia de posse em Brasília e que não conhecíamos absolutamente ninguém. Infelizmente, segue vigindo no Brasil a velha prática: sai o titular, entra o sub do sub, para manter as coisas funcionando, enquanto o titular concorre às eleições, subvertendo o objetivo da lei, da substituição e a saída de um titular que vai concorrer às eleições e não pode permanecer no cargo, para que não haja uma mistura de influência política durante o processo eleitoral. Em Brasília, senhoras e senhores, senhor presidente, dos 10 ministros novos, apenas a população tinha conhecimento, ou parte dela, justamente aquele que apenas trocou de ministério para garantir que continuasse com foro privilegiado. Os 9 demais são sub dos subs, pessoas que a população não conhece, muitas delas de conhecimento questionável e que certamente não terão capacidade nem autoridade para fazer ou promover qualquer aumento, melhora ou evolução das políticas públicas em nosso país. Não ficou diferente aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, deputado Valdec Carneiro. Nós tivemos uma série de deputados estaduais e federais, que alguns retornaram para cá, outros foram para Brasília, e no seu lugar o governador, em fim de governo, um melancólico fim de governo, deixou sub dos subs, pessoas que a população não conhece, muitas delas com questionável capacidade para conduzir os negócios do Estado. Uma pena, enfim, mas desse governo a população carioca e fluminense não pode e não deve esperar mais nada. É um governo que termina de forma melancólica e agora, no final, infelizmente, com personagens ainda menos capacitados para minimamente enfrentar a dificuldade, as adversidades que assolam cariocas e fluminenses. Mas, senhor presidente, deputado Luiz Paulo, eu queria me ater à prefeitura da capital, prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Prefeito Marcelo Crivella está com 1 ano e 4 meses de mandato. Ele substituiu 6 secretários ao final da última semana, praticamente 50% do seu secretariado. Ele tinha a oportunidade, nessa reforma de secretariado, reestruturar a Prefeitura do Rio para que ela comece a funcionar. Não é volte a funcionar, porque desde que o prefeito Marcelo Crivella assumiu a função, a Prefeitura do Rio praticamente paralisou os seus serviços e não trouxe nenhuma novidade, nenhum projeto novo, nenhuma melhoria para a qualidade de vida da nossa população. Ao contrário, o que nós estamos vendo durante todo esse período: ausência, incompetência, omissão, desrespeito com a população, desestruturação da máquina e dos serviços públicos e, pior do que isso, um total desrespeito com o servidor público municipal. Pois bem, deputado Luiz Paulo, 6 novos secretários assumiram
as suas pastas no município do Rio de Janeiro. E, infelizmente, nós não temos nenhum motivo para ficar otimistas com os novos personagens que assumem essas pastas. Não vemos ali nenhum técnico amplamente reconhecido, não vemos ali pessoas capacitadas para dar a virada que o município do Rio de Janeiro precisa. Infelizmente, mais uma vez, frustra as expectativas o prefeito Marcelo Crivella. E eu queria dar apenas 2 exemplos do drama que vive o Rio de Janeiro e do tamanho da oportunidade perdida. Vou falar apenas de 2 casos. Primeiro, a substituição na Secretaria de Desenvolvimento Social. Prefeito Marcelo Crivella acaba de nomear, fazer o que ele prometeu não fazer, nomear para o primeiro escalão da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, nada mais, nada menos do que um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, da qual ele também é bispo licenciado. Infelizmente, mostra-se com clareza, com essa nomeação de um bispo universal na pasta de desenvolvimento social, que cuida das políticas públicas de bem-estar e cria uma rede, busca criar uma rede de proteção social, o aparelhamento da prefeitura, o que ele prometeu não fazer, começou a fazer desde o primeiro dia, mas de forma mascarada e escondida, infiltrando impostos sem tanta visibilidade. Agora cai a máscara. Temos no primeiro escalão da prefeitura, formalmente nomeado no Diário Oficial, um bispo da Igreja Universal de Reino de Deus, o vereador João Mendes de Jesus. Lamento que isso tenha ocorrido, lamento essa mistura que é inconcebível para qualquer carioca e fluminense, e isso deve acender mais sinais de alerta com relação a essa desastrosa administração. Senhor presidente, um outro exemplo claro está na pasta estratégica de transportes do nosso município. A pasta de transportes passou por uma dança das cadeiras. O prefeito Marcelo Crivella colocou à abertura da sua administração como secretário de transportes o vice-prefeito Fernando McDowell, um técnico reconhecido, mas que na prática, no seu período de mais de 1 ano de secretário, demonstrou que não tinha capacidade operacional e de gestão para enfrentar os gigantescos desafios que existem na pasta de transportes. E o que nós vivenciamos e a população do Rio de Janeiro vivenciou foi uma decadência em todos os serviços de transporte público concedidos pelo município. O sistema de táxis do Rio de Janeiro está destruído e aniquilado. O sistema de ônibus do Rio de Janeiro cada vez presta piores serviços à população. O sistema do BRT não funciona mais adequadamente e a prefeitura não tem pulso para fazer valer o seu papel de poder moderador e regulador. O sistema do transporte alternativo não teve avanços. Trata-se de anistia, questões pontuais e nenhuma questão estrutural que resolva e insira de maneira formal, efetiva, a bem da população, o transporte alternativo como modal formal de transporte da nossa cidade. Depois disso, o vice-prefeito foi substituído por um personagem que já tornou-se folclórico no Rio de Janeiro. O secretário Rubens Teixeira, que assumiu primeiro a pasta de conservação, depois passou pela Conlurb e acabou no transporte por uma gestão de apenas 2 meses. Lamentável, sem nenhum resultado apresentado, sem nenhum conhecimento de causa, que vira efetivamente o descaso do prefeito com essa área tão importante. Esse secretário, que não apresentou nada, deixou no seu lugar o seu substituto, um coronel que começou na gestão do prefeito Crivella como coordenador de cemitérios do Rio de Janeiro. Deputado Luiz Paulo, todos nós aqui sabemos a importância de um sistema de transporte para uma cidade das dimensões do Rio de Janeiro. Colocar um ex-coordenador de cemitérios para esquentar o lugar do secretário que saiu e não apresentou absolutamente nada, além de incompetência e desconhecimento, é um absurdo com a população do Rio de Janeiro, e fica aqui o nosso repúdio e o nosso protesto. Se perdeu uma oportunidade, senhor prefeito Crivella, de reiniciar
de dar um novo começo à sua administração. Que pena, nós aqui no Rio de Janeiro, em vez de termos a esperança, com a melhoria de uma gestão que começou desastrosa, mas tinha uma oportunidade, com a troca de metade do secretário, de avançar, isso não aconteceu e essa nossa preocupação só aumenta. Senhor prefeito, comece a governar. O Rio de Janeiro está à deriva. A população não vê serviços públicos e não pode aguentar mais 2 anos e meio dessa inação. É necessário que ela comece a governar, ou então que os vereadores eleitos pela população do Rio de Janeiro chamem o prefeito à responsabilidade e apresentem à população, da maneira constitucional, uma alternativa para que haja governo nessa cidade. Senhor presidente, era isso que eu gostaria de tratar. Seguimos com os debates no expediente final. Muito obrigado.